Gostar de estudar é muito mais simples do que você imagina. Se você está procurando passar num concurso, aprender uma nova língua ou simplesmente uma forma de deixar as redes sociais de lado, gostar de estudar é o que vai te colocar na direção dos seus objetivos. Mas se engana quem pensa que estudar é simplesmente colocar a bunda na cadeira, abrir um livro ou um caderno e começar a absorver novos conteúdos. Tudo que acontece ao seu redor vai influenciar para que isso aconteça de uma maneira positiva. O que você comeu, o quanto você dormiu, como está a sua saúde, se você fica muito tempo no celular ou não, o ambiente que você vive, mas com algumas técnicas, um método preciso de como realmente colocar em prática essa habilidade de estudar, eu tenho certeza que você vai fixar esse hábito na sua rotina com muita facilidade. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vamos lá, primeiro eu queria levantar alguns dados aqui para vocês sobre como está a nossa realidade aqui no Brasil. 29% da população é analfabeta funcional, ou seja, 3 em cada 10 pessoas não conseguem interpretar um texto simples. Até mesmo uma bula de remédios pode ser um motivo de dificuldade para muitas pessoas aqui no Brasil hoje. Elas não conseguem entender a dinâmica ali da bula de remédios, dizendo que elas têm que tomar aquele remédio por 5 dias a cada 6 ou 8 horas. Isso realmente está acontecendo. E os brasileiros passam em média 9 horas conectados e dessas 9 horas, 3 horas e meia é dedicada somente às redes sociais. E nós ficamos atrás apenas da África do Sul e do Quênia nesse pódio aí. Mais da metade da população não leu nem metade de um livro no ano anterior. E o Brasil está no top 3 dos países que mais fazem uso do ChatGPT diariamente. Vocês percebem aqui como esses números são assustadores? Nós temos uma massa gigantesca de pessoas que jamais sairão dessa estatística. E com o advento de novas tecnologias e até mesmo da inteligência artificial, fica cada vez mais difícil sair desse futuro distópico e assustador. E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que talvez você não queira fazer parte dessa estatística, desse grande grupo. Estudar e manter o seu cérebro ativo é a única maneira de não fazer parte desse grupo, dessa estatística. É a única maneira. E se você acha que não é a única maneira, bom, eu tenho que discordar de você respeitosamente. Agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta, pega aí um papel e uma caneta, pausa esse vídeo, vai lá pegar, porque eu vou construir um raciocínio aqui com vocês que vai ser muito importante antes da gente implementar técnicas para como gostar e aprender a gostar de estudar. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando falamos de gostar de estudar é dar valor ao que você aprende. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e faça algumas perguntas. Por que isso é importante para mim? O que isso vai trazer de benefício? Isso vai me garantir, de repente, um cargo novo na minha empresa? Vai me trazer um bom emprego? A minha família vai se beneficiar com isso? A minha vida vai melhorar? Você precisa fazer essas perguntas sobre o motivo pelo qual você está fazendo isso. No longo prazo, eu acho extremamente difícil a gente sustentar um aprendizado novo se a gente não tem o mínimo interesse por ele ou o mínimo valor sobre ele. E quando a gente tem que sustentar algo no longo prazo, como estudar para um concurso, fazer uma academia, é aí que entra a palavra motivação. Provavelmente você estava esperando a palavra disciplina, mas eu não vou falar de disciplina, vou falar de motivação. Eu gostaria de deixar bem claro aqui com vocês que a palavra motivação, ela não é isso que significa, meu Deus, eu estou sempre muito feliz, para cima, a vida é bela, eu estou sempre muito num estado de espírito elevado e contemplado. Motivação é simplesmente você ter um motivo para agir. Se você é do RD, você provavelmente já sabe isso tudo aqui que eu tô te falando. É comum aqui na internet a gente ver páginas de estoicismo e de desenvolvimento pessoal falando que para alcançar os nossos objetivos a gente precisa de disciplina. Porém, eu discordo, essa palavra ela é uma palavra vazia e eu vou te explicar o porquê.
Disciplina é quando um hábito se fixa na sua rotina e você executa ele automaticamente, sem nem mesmo pensar. Mas isso só acontece pela via da motivação. Eu sei que pode parecer confuso, mas eu vou te explicar melhor o que isso significa. Por exemplo, ir na academia. Qual que é o seu motivo para isso? Você provavelmente deve ter vários, né? Melhorar sua autoestima, ter um corpo mais bonito, melhorar sua saúde, reduzir ali um colesterol. Não dá para criar um novo hábito sem motivação. De maneira bem resumida mesmo, existe no seu cérebro duas áreas muito próximas, quase vizinhas ali, onde fica o hábito e o seu sistema de recompensa. Quando um novo aprendizado se fixa no seu cérebro, ou seja, ir na academia, por exemplo, é um novo aprendizado para o seu cérebro, ele sai da área da recompensa e vai para o vizinho, a área do hábito. Nossa, mas como assim ele sai da área da recompensa e vai para a área do hábito? Que história é essa? Você sabe que ir na academia é um processo cujos resultados você vai colher no longo prazo. Então você vai ter aquele belo shape, o resultado dos seus exames de saúde vão ficar muito bonitos e muito bons, caso você tenha uma constância em ir na academia. Então, ao invés de você adiantar esse prazer de caraca, subi na balança, perdi tantos quilos, meus exames estão ótimos, você vai adiar essa sensação de realização e vai prolongar ela no longo prazo. Então você vai tirar ela da área da recompensa e vai levar ela para a área do hábito, porque você precisa que ir na academia se transforme num hábito. Então você vai todos os dias, seja num dia que você está triste, feliz, desmotivado, com raiva, frustrado, você vai mesmo assim. O mesmo acontece com os estudos. Você adia a recompensa, por exemplo, de passar num concurso, o momento de gratificação de passar num concurso para jogar aquilo para o futuro. Você sabe que você vai alcançar aquilo em 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Você tem uma prova para fazer, um Enem de repente, então você transforma o seu sentimento de recompensa em um hábito para que você execute ele todos os dias. Então, acho que deu para compreender aqui o que a gente está falando, né? Dessas duas áreas vizinhas, que você precisa transformar a recompensa, levar ela para a área do hábito, certo? Deu para entender, né? A motivação, ela precede um comportamento disciplinado. A disciplina é fazer. Já a motivação é ter um motivo para fazer tudo isso. Mas antes da motivação e da disciplina, tem uma coisa que vem na frente chamada valores. Quais são os seus valores? O que você acha que é relevante para a sua vida, que é um valor inegociável? Cuidar da sua saúde, ter um bom emprego, ter uma carreira próspera, ter, sei lá, passar num concurso? Quais são as coisas que você acredita que sejam inegociáveis para você? Então a gente tem primeiro valor, depois a gente tem motivação, depois a gente tem a disciplina. E se você ainda não está convencido disso, você discorda de mim quanto a isso, eu vou te dar um exemplo um pouco mais abstrato. Não tão abstrato assim, porque pode acontecer. Se você, de repente, perdeu um parente seu aí, uma pessoa que você gosta muito na sua vida, ela foi tirada da sua vida de uma maneira muito trágica e o responsável por isso está livre, leve e solto na rua. Você tá triste, você tá de luto, você tá com raiva, você tá frustrado, você precisa de disciplina para ir atrás dessa pessoa, para levar ela na justiça, para fazer com que ela pague pelos seus crimes? Não, você não precisa de disciplina. Você precisa, no entanto, de motivação para fazer com que essa pessoa pague pelos seus crimes, né? Você está motivado a fazer justiça. Então, não dá para falar aqui que a motivação ela acontece apenas quando a gente está feliz, porque não é assim, a gente não faz as coisas porque nós estamos felizes, né? Nós vamos trabalhar porque nós estamos motivados a pagar as contas ou a dar um futuro melhor para nós mesmos e para as pessoas que nós amamos, certo? Então acho que deu para entender, né? Espero ter te convencido nesse ponto. Ah, Letícia, mas eu não sou motivado, e agora? O que eu faço? Para ter mais motivação, você precisa vislumbrar onde você quer chegar. Eu sei que pode parecer um papo meio coach, mas eu preciso que você tenha motivadores no seu processo. Por exemplo, se você lia apenas 10 minutos durante o seu dia e agora você lê 20, pô, já é um avanço.
é um avanço. Se no mês passado você fazia tantas repetições ali na academia e hoje você faz o dobro, já é um grande avanço. Se você pegava X peso e agora você pega Y, é um avanço. Eu preciso que você valorize os seus pequenos passos, seja ali no seu mês, no seu trimestre, no seu dia, porque se você não tiver pequenos motivadores no seu dia a dia, você não vai continuar. Então, para você ser mais motivado, você precisa de estímulos ali, mesmo que sejam pequenos, para você continuar avançando. Bom, já falei bastante nesse vídeo até aqui, mas quais são as técnicas essenciais para estudar melhor? Bom, a primeira delas é a técnica Feynman, ou revisão ativa, que vem do Richard Feynman, um físico e teórico americano. Essa técnica consiste em você explicar o conteúdo sem nenhuma consulta. Ou seja, eu preciso que você exercite o seu cérebro sem o auxílio de uma outra ferramenta. Você precisa conectar as informações sem o auxílio de uma cola. Então, você vai pegar a história que você está estudando, ou o conteúdo que você está estudando, e vai contar essa história com uma certa linearidade. Então, você vai falar do ponto A ao ponto B. Você vai contar o começo, meio e o fim dessa história. E se você estiver contando essa história para alguém ou para você mesmo, que você pode contar essa história em voz alta, falando para o espelho, você vai notar que às vezes podem faltar informações, lacunas nesse conteúdo, né? Coisas que não ficam muito bem explicadas. Então, se você está contando isso para outra pessoa, peça para que ela te faça perguntas. Tá? Faça perguntas sobre esses gaps que vão faltando na sua história. E no caso, você mesmo, se você estiver falando para você mesmo, você pode prestar atenção se o que você está falando faz realmente sentido ou não. E aí depois você volta no conteúdo, é claro, e revisa essas lacunas de aprendizado, certo? Eu gosto bastante dessa técnica porque acho que ela é a que eu mais faço. Aqui no canal, por exemplo, eu leio todos os roteiros, falo eles em voz alta e eu vou prestando atenção se eu tô com algum lapso temporal ou alguma informação faltando. O segundo deles é o resumo ativo. Então, você vai pegar o seu caderno, tá? E vai resumir o conteúdo que você está estudando de uma forma que seja muito precisa. Mas eu não quero que você seja prolixo em anotar muitas coisas, em fazer uma grande pilha de anotações, de textos, porque não necessariamente ter uma grande quantidade de papel quer dizer que você realmente estudou. E uma das coisas mais importantes do resumo ativo é que você tem que fazer isso com papel e caneta. Ou lápis. Você tem que fazer isso com papel e caneta, fazendo à mão, porque escrever à mão é um dos grandes indicadores de quando um aprendizado realmente vai se fixar na sua cabeça. Se você está escrevendo, fazendo resumos ali pelo tablet ou pelo notebook, você está escrevendo numa velocidade muito rápida, né? Porque a gente consegue digitar muito mais rápido do que escrever à mão. Então, você não dá o tempo necessário para o seu cérebro assentar as informações caso você fique apenas digitando. Digitar é importante, é ótimo, é muito bom, mas você precisa fazer isso à mão, porque você desacelera quando você escreve à mão, você presta atenção na sua caligrafia, você apaga o que está errado, você olha e fala, putz, não estou entendendo isso aqui que eu escrevi, né? Não tá legível, então eu vou corrigir a minha caligrafia. E existem diversas pesquisas que indicam que escrever à mão é um dos grandes responsáveis por fixar um conhecimento na sua cabeça. Então eu preciso que você faça resumos à mão, tá? À mão, por favor, faça à mão. Depois a gente tem responder questões, tá? Essa daqui é uma etapa da qual você vai colocar em prática tudo isso que você está estudando. Eu percebo que na internet tem um pessoal que estuda para concurso, para o Enem, e eles usam uma ferramenta chamada Flashcards. Você pode procurar aí no Google. Flashcards são sites assim onde você coloca as suas perguntas e respostas nos cards digitais mesmo, e aí depois você embaralha eles assim e você vai respondendo ali as perguntas sobre o conteúdo que você está estudando. Eu acho muito legal essa forma, porque não necessariamente você vai ter que imprimir, né? De repente você vai fazer uma montanha ali de papel. O flashcard pode ser interessante para você treinar
se você está estudando para provas, né? Eu não estou estudando para prova nenhuma, então eu não preciso utilizar flashcards, mas se você está estudando para um concurso ou para um Enem ou qualquer outra coisa do tipo, você responder questões pode ser muito benéfico para você, porque você de fato depois, posteriormente, vai responder questões em provas. Agora, se você erra as questões, eu quero que você volte nelas, preste atenção nelas depois, e aí você percebe o que você errou e volta a estudar. Agora a gente tem um ponto muito legal e muito importante, que é o tempo de estudo. Se você é uma pessoa iniciante na arte de estudar, eu recomendo que você estude, faça blocos de estudo de até 30 minutos, 20 ou 30 minutos. Até porque talvez você não tenha o hábito de ficar sentado quieto, sem mexer no celular, apenas lendo ou escrevendo. Então vai ser muito difícil para você entrar nessa dinâmica do nada, de um dia para o outro. E aí, quando você estiver fazendo os seus blocos de estudo, você vai precisar fazer uma pausa, né? E nessas pausas eu preciso que você faça exercícios de baixo estímulo, tá? Exercícios não, tarefas de baixo estímulo. Então você vai tirar o lixo, varrer a casa, lavar uma louça, passar um café, mas não mexa no seu celular. Esses exercícios de baixo estímulo, essas tarefas de baixo estímulo, elas são essenciais para você desligar um pouquinho ali do que você estava escrevendo ou aprendendo, né, estudando, fazer com que as informações se fixem na sua cabeça e você não se distraia com o celular, mensagens de WhatsApp, redes sociais. Então fazer essas pausas ali, essas atividades de baixo estímulo são essenciais. Agora, se você é uma pessoa que já tem mais experiência em estudar, em sentar e ficar quieto e ler algo, estudar algo, talvez seja interessante você fazer blocos de até 50 minutos. Mais que isso, eu acho super cansativo. Eu mesma faço blocos de 50 minutos, com 5 ou 10 de pausa, onde eu faço um café, dou comida para os meus gatos, coloco uma roupa para lavar, estendo a roupa no varal. Mais que 50 minutos eu acho super cansativo. Agora, se você tem outro ponto também que é interessante, que é quantos blocos de estudo você consegue fazer. Você vai ter que perceber aí na sua rotina quantos blocos você consegue fazer sem ficar exausto. Então, de repente, você está ali no quarto bloco de estudo e você já está definhando, com a cabeça explodindo. Talvez o interessante seja você fazer 3 blocos. Não sei quantos blocos são necessários para você, aí você vai ter que observar. Bom, agora que você já viu as técnicas, eu quero que você entenda outros pontos que são cruciais para fazer com que o seu aprendizado seja de fato eficaz. E o primeiro deles é dormir bem e cuidar do seu sono. Cara, dormir bem é muito importante. É muito importante. Eu preciso que você valorize o seu tempo de sono. Segundo o neurocientista Stanislas Dehaene, quando a gente dorme, os seus neurônios são fortalecidos. Dormir bem é essencial para que o seu aprendizado se consolide na área do aprendizado e da memória. O Dehaene enfatiza que o nosso cérebro reforça informações adquiridas durante o dia quando ele está dormindo, sendo a noite o momento ideal para esse processo acontecer. Então, eu gostaria que você não pulasse a noite de sono, não fosse dormir tarde, tenha ali as suas horas de sono, 7, 8 horas de sono, tá? Você precisa dessas horas, é muito importante para que você assente o seu aprendizado dentro do seu cérebro, tá certo? Outro ponto muito importante é aprender a desligar. Quando chegar a noite, por favor, desligue as luzes, deixe uma luz quente, aquela luz quente mais confortável, não use o celular em excesso, não veja coisas de grande estímulo, tipo Reels e TikToks, porque isso vai acelerar o seu cérebro. Então, o interessante seria que você fizesse uma refeição leve, abaixasse as luzes, reduzisse o seu ritmo noturno e na hora de dormir você leia uma ficção leve, nada de true crime, coisas pesadas ali que vão forçar o seu cérebro. Lê uma ficçãozinha leve, boba, tá? Mas não engaje muito o seu cérebro durante a noite. Outra coisa muito importante é cuidar da sua saúde. Se você tem o objetivo de passar num concurso ou fazer uma grande prova aí no futuro, ter um bom desempenho nos seus treinos,
O importante é você cuidar da sua saúde. Então é legal que você coma de forma saudável, vá na academia, reduza o seu estresse, porque do contrário, se você não fizer isso, vai ser muito difícil você sustentar essa vida de estudo regrada, forte no longo prazo, caso você não tenha saúde. Parece óbvio isso que eu estou falando para você, mas você precisa cuidar da sua saúde. Como deu para perceber ao longo desse vídeo, não existe uma fórmula mágica para você aprender a gostar de estudar. O importante é você, primeiramente, ter em mente o porquê você está fazendo aquilo, qual é o motivo de você estar se colocando nessa situação, e depois, é claro, implementar técnicas, métodos para fazer com que o seu estudo aconteça ou que você quer colocar em prática, fazer uma academia de repente, né? Fazer novos aprendizados entrarem na sua vida. Estudar, na minha vida particular, mudou tudo, tá? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, tudo que eu tenho hoje veio graças ao estudo. E na sociedade contemporânea que a gente vive hoje, tão distraída, ansiosa, conectada, perdida, aprender algo, de se desenvolver, pode ser uma forma de resgatar a nossa humanidade, os nossos sonhos e desejos. Bom, me conta aqui nos comentários, você gosta de estudar e de aprender coisas novas? Ou você tem dificuldade de fixar um novo aprendizado na sua rotina? Fixar a ida à academia na sua rotina? Sentar para ler um livro todas as manhãs ou antes de dormir? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.